Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Word 2016. Esse é o vídeo de número 6 e nós vamos falar agora sobre o grupo fonte, o grupo que permite ou que reúne as ferramentas de formatação de caractere, as principais ferramentas de formatação de fonte do Word, né? Então, nesse momento, nosso vídeo de número 6 está começando. Nosso assunto ainda é a guia página inicial, né? E vamos falar sobre hoje o grupo fonte, apenas as ferramentas do grupo fonte. Portanto, vamos a nosso conjunto aqui, voltando tela do Word, vamos embora, certo? Então, o grupo fonte, nem preciso me preocupar em mostrar para vocês novamente, mas vamos lá, só para a gente ter uma ideia. O grupo fonte é esse grupo que está aqui em cima, contendo diversas ferramentas de formatação, diversas ferramentas para formato do texto, ok? Eu vou dar uma pausa básica aqui na fonte para a gente apresentar algumas delas oficialmente, né? Então, não vai modificar muita coisa, eu sei que você já conhece a maioria delas, mas vamos lá. Então, aqui eu tenho a ferramenta de tipo da fonte, ou o tipo da letra, né? Você, de acordo com o número de tipos de letras que tem instaladas no seu computador, no seu Windows, você pode ter aqui uma listagem com mais ou menos tipos de letras, ok? Calibri é o tipo da letra padrão dos documentos do Microsoft Office. Então, você vai digitar um documento no Word, o documento padrão usa a fonte Calibri. 22 aqui, esse controle é o tamanho da fonte. Você pode escolher entre diversos tamanhos, do mínimo lá, sei lá, 6, 8, 6, o menor tamanho possível, até um número que você escolher, ok? Então você tem dois botões aqui que trabalham com o tamanho da fonte também. A cada clique que você dá nesse primeiro botão, você aumenta o tamanho da fonte. A cada clique que você dá no segundo botão, você diminui o tamanho da fonte. Certo? Então, uma das opções é você selecionar diretamente o tamanho que você quer aqui. Outra é você sair clicando nesses dois botões para aumentar de pouquinho em pouquinho ou diminuir de pouquinho em pouquinho cada uma da fonte que estiver selecionada. Lembre-se, esses efeitos eles são aplicados no trecho que estiver selecionado. Ou, no caso, se o cursor estiver entre duas letras de uma mesma palavra, aplica-se a palavra inteira. Certo? Esse botão aqui é o botão maiúsculas e minúsculas. Ele permite alterar o texto. Por exemplo, provar, você pode transformar ele em provar todo em maiúsculas, se você quiser. Ok? Então, você quer transformar um texto em maiúsculas e minúsculas, ou está todo em maiúsculas, quer inverter para minúsculas, ou você quer fazer a inversão, aquilo que está em minúsculas quer que vire maiúsculas e vice-versa, é esse botão que faz isso. Aqui nós temos um botão muito interessante com o símbolo de uma borracha, que é o botão limpar formatação. Ele tira todo e qualquer formato especial que você tenha aplicado, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, qualquer um. Esses efeitos são retirados do texto e o texto passa a existir no seu formato padrão, o formato padrão que vem no documento, no formato documento. A gente vai falar sobre isso depois, sobre o estilo normal, sobre os estilos do documento padrão, certo? Aqui, continuando, nós temos três ferramentas do tipo liga-desliga, que são negrito, itálico e sublinhado, certo? Vocês conhecem, você pode ligar o negrito ou desligá-lo depois, ligar o itálico, desligá-lo depois, ligar o sublinhado, desligá-lo depois. No caso do sublinhado, nós temos aqui uma ferramenta acompanhada por uma seta, é porque você tem opções. Então, se você clicar no sublinhado, você aplica o sublinhado normal. Mas se você clicar aqui nessa seta que está ao lado do sublinhado, você escolhe o tipo do sublinhado. Tem sublinhado duplo, tem sublinhado ondulado, tem sublinhado grosso, tem de vários tipos. Aqui nós temos o botão taxado, que passa uma linha no meio da palavra, certo? Aqui nós temos o subscrito e o sobrescrito. Os ícones já deixam isso claro. Se você quiser escolher, por exemplo, escrever H2O, esse 2 aqui está subscrito, menorzinho e numa linha base um pouco alterada para baixo. E se você quiser 4 elevado à terceira potência, esse 3 está sobrescrito. Ele está escrito menorzinho, mas numa linha base maior, certo? Nós temos aqui alguns efeitos especiais de caractere, certo? Eu vou lembrar o nome dessa ferramenta que eu realmente não lembro. Aqui nós temos o marcador, o realçador, né, que dá o efeito de marca-texto, de realce. E aqui nós temos o botão de cor da fonte, né?
esses 3 botões apresentam sempre uma setinha na sua lateral que permite escolher opções, certo? Você quer escolher algumas opções, você clica nessas setinhas. Vamos brincar com alguns deles? Vamos agora trabalhar com algumas dessas ferramentas, certo? Então, vamos selecionar aqui um texto, tem um texto lá embaixo, mas eu vou chegar aqui em cima, certo? Tirar minha tela para não atrapalhar tanto. Vou selecionar aqui a palavra fornece, ó. Né? Vou escolher um outro tipo de letra, das letras que eu tenho no meu computador. Eu tenho vários tipos de letra instalado no meu computador, certo? Tem uma letra que gera uma crítica horrível, que é Comic Sans. As pessoas, existe uma campanha, eu odeio a Comic Sans, eu não sei porquê, né? É uma letra tão legalzinha, tão leve. Tem outras melhores, né? Mas eu particularmente odeio a Times New Roman. Times New Roman para mim, que é essa aqui, ó. Então você vem aqui, vamos pegar lá embaixo na barra de rolagem, vamos pegar Times New Roman. Tá aqui. Cara, eu tenho um verdadeiro ódio por essa fonte, eu não gosto dela. Eu gosto muito da Verdana, gosto muito de fontes mais quadradas, sem serifa, certo? Então, Verdana. Uma divisão muito grande entre as fontes são as fontes com serifa e as fontes sem serifa. Eu só vou poder mostrar isso aqui se eu por acaso escrever aqui, eu queria mostrar para vocês isso, a diferença, né? Eu vou pegar aqui a letra T, não quero ela maiúscula, e a letra T minúscula aqui também. Só que eu vou pegar essas duas letras T aqui e vou colocar com um tamanho bem grande para a gente poder enxergar isso. Então 72, ok. E eu vou botar essa aqui como Times New Roman. Certo? Eu já devia estar lá em cima, né? Eu fiz besteira ter baixado aqui, né? Certo? Então, olha só. Serifa é o nome que se dá a essas curvinhas que aparecem aqui, ó. É bem abestalhado isso, certo? Mas essas curvas que aparecem aqui, certo? Essas curvas que você vê aqui são chamadas de serifas, certo? Uma fonte sem serifa é uma fonte reta, uma fonte sem essas curvas de efeito, certo? Então eu prefiro, ó, por exemplo, aqui nós não temos a serifa, aqui nós temos uma serifa. Certo? Aqui nós não temos serifa, aqui nós temos a serifa. Aqui nós temos serifa, aqui nós não temos serifa. Então eu prefiro fontes sem serifa. Eu acho as fontes serifadas. Claro que o pessoal que estuda design, ele vai dizer que existem casos em que a fonte com serifa é melhor pela visibilidade. Isso fazia muita diferença na época em que a prensa era feita com esculturas, né? Se fazia a escultura das letras em cada uma das fontes, da origem da tipografia, da origem da letra, da cabeça de metal que batia na tinta e no papel. Então isso devia ter alguma mudança. Eu particularmente não gosto de serifa, então você já sabe o que é serifa, ok? Serifa. Sempre que você vê uma fonte com um nome qualquer, o nome e a expressão sans, né? É sem, normalmente é sans serif, sem serifa, certo? Então, assim, uma fonte que vem com essa expressão sans ou sans serif significa sem serifa. Só para alertar. Então, fonte está ali, certo? Selecionei a palavra fornece, vou alterar o texto, né, o tamanho. Um detalhe, não sei se você percebe, eu não preciso clicar para ver o resultado. Eu posso só colocar o mouse. Colocando o mouse, se eu tirar o mouse, some o resultado, ok, mas à medida que eu for colocando o mouse aqui no tamanho ou na fonte, eu não preciso clicar para ver uma previsualização, não, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? Então, eu vou selecionar uma aqui, eu vou selecionar online aqui, pronto. Ó. Vê ali a palavra online mudando de formato, certo? Então, assim, eu não tenho que clicar para ver o resultado, né? Quando eu clico, eu confirmo, mas eu não preciso clicar para ver o resultado. Vamos lá, de novo aqui, vou clicar aqui na palavra online e vou clicar no botão do A, ó. Aqui, a cada clique ele aumenta de tamanho, certo? João, ele aumenta de 1 em 1? Não, ele aumenta de acordo com os itens que estão nessa listagem, ó. Tá vendo?
Eu saio do 20 para o 22, para o 24, para o 26, para o 28, para o 36, para o 48, para o 72. Então ele faz apenas o salto entre esses itens aqui. Posso colocar uma letra com um tamanho menor do que 8? Posso, é só digitar lá em cima, um tamanho menor. Posso colocar um tamanho maior do que 72? Também posso, é só digitar o valor aqui em cima. Né? Você digita 100, por exemplo, fica 100, e aí a letra fica com o tamanho 100, você que manda, certo? Então você pode diminuir aqui, ok? Você pode aumentar, lembrar, ó, o aumento é esse A maior, a diminuição é esse A com a setinha para baixo, certo? Vamos ver aqui o botão maiúsculas e minúsculas. Quando você clica, você pode escolher o que você quer fazer, ó. Se a primeira letra da frase em maiúscula, se todas em minúsculas, se todas em... Eu vou botar todas em maiúsculas, certo? Então eu vou clicar aqui e pedir todas em maiúsculas. Você vai ver que online ficou com todas as letras em maiúscula. De novo, você voltar aqui, ó, minúscula, online, fica com todas as letras em minúscula. E eu escolho isso nessa opção, ok? Limpar a formatação, vou pegar limpar a formatação na palavra provar aqui, eu vou clicar em limpar a formatação. Todos os formatos foram retirados. Ele voltou ao formato normal. O formato normal é esse que está aqui. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, todo esse texto, certo? E limpar a formatação dele. Tirando todos os efeitos, ele volta a ficar do jeito como era no modelo normal do documento, certo? Negrito, itálico e sublinhado, você já conhece. Negrito deixa a letra mais robusta, itálico deixa a letra mais inclinada, sublinhado passa uma linha embaixo da letra. Você pode, na setinha do sublinhado, escolher outros tipos de sublinhado, duplo, tracejado, pontuado e ondulado. Eu vou clicar nesse aqui, ó. O sublinhado fica lá. Você pode também desligá-lo se quiser, desliga o sublinhado, né? Liga novamente, desliga o itálico, o negrito, você escolhe, certo? Existem teclas de atalho para cada um deles, né? O negrito, itálico e sublinhado são muito simples. Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado. Você já sabe disso. As outras têm teclas de atalho também e estão dispostas no material, descritas no material para você, as teclas de atalho de cada um desses comandos, ok? Você percebeu também que negrito, itálico e sublinhado podem ser aplicados em conjunto. Não é nenhum comando desse é excludente ao outro. Se você liga o negrito, o itálico é desligado, não. Se você liga o itálico, o sublinhado é desligado, não. O tamanho da fonte muda, não. Esses comandos, eles são todos cumulativos, né? Você define uma fonte, define um tamanho, define o negrito, o itálico e o sublinhado são cumulativos. Assim como esse outro comando que a gente vai ver aqui, que é o taxado, certo? Você clica no taxado, aparece uma linha cortando a sua palavra, né? Um efeito aí. Você tem agora dois comandos que são excludentes, sim. Esses dois comandos são excludentes, o subscrito e o sobrescrito, né? Você, quando clica no subscrito, a palavra fica pequena, o trecho fica pequeno e numa linha de base baixa. E se você clica no subscrito, no sobrescrito, ele sobe. Mas veja, eu não posso ter subscrito e sobrescrito ao mesmo tempo, não posso. Ou eu assumo um ou eu assumo outro, ou assumo nenhum, né? Os outros efeitos aqui, olha o que nós temos, eu vou selecionar maneira. Aqui nós temos um efeito, né, uma ferramenta cujo nome eu não lembro, vou botar aqui o mouse para saber, para lembrar o nome. Efeitos de texto e tipografia. Certo? Efeitos de texto e tipografia. Você clica aqui, olha a quantidade de efeitos bizarros você tem. Eu vou botar aqui esse A assim. Pronto, ó como ficou nossa palavra maneira. Ficou bonita, certo? Mas no meio de um texto assim, quem sabe, isso pode servir para algum título ou alguma peça de propaganda, alguma coisa que você queira fazer no Word, certo? Então tem muitos efeitos aqui que você pode fazer, né? Você pode definir efeito de sombra, né? Ó, você pode definir aqui dentro de efeitos de texto e tipografia, né, estilo de número, brilho, se vai ter um brilho, vamos ver um brilho azul aqui ao redor. Pronto, olha só como ficou bem chamativo. Aí eu vou selecionar esse troço, mandar apagar aqui para voltar ao normal. Limpar a formatação, né? Limpar toda a formatação. Aqui nós temos um efeito que é o efeito de realce. Você escolhe a cor do realce, né? É um sombreamento chamativo, né? Vou botar aqui um verde delicado, um verde discreto, certo? E você também tem a cor da fonte. Uma coisa é um detalhe aqui, por favor. Um detalhe vamos perceber isso. Quando você clica no efeitos de texto e tipografia, você não tem como optar pela setinha ou pelo botão. Clicou, vai abrir o controle, certo?
Tanto no realce quanto no cor da fonte, são dois botões separados. O botão em si do realce aplica aquela cor automaticamente. A setinha dá a você o acesso à escolha das cores. Certo? Então perceba, se você clica na setinha, você está acessando a paleta de cores. Se você clica diretamente no botão, você está aplicando o realce automaticamente. Certo? Novamente aqui, na cor da fonte, se você seleciona a palavra, por exemplo, maneira aqui, né? Aí você clica na cor da fonte, ela fica em vermelho, certo? Mas se você clica na setinha, você pode escolher a cor da fonte, né? Escolher entre as opções dadas aqui e mais cores ou gradiente, fazer alguns efeitos aqui, efeito de gradiente. Vamos ver um efeito de gradiente se fica bom. Um gradiente daqui do meio para fora. Ficou uma nojeira, mas tá aí. Certo? Vou selecionar aqui tudo isso e limpar a nossa formatação. Certo? Repare um detalhe que você só não limpa a formatação do realce. Né? O realce você não limpa a formatação. Eu vou ter que vir no realce e pedir sem cores aqui para desligá-lo. Ok? Portanto, esses são os efeitos de fonte, os efeitos que você vê na sua barra, seu grupo fonte. E quando você clica aqui nesse botão ou aciona a tecla Ctrl D, certo? Você abre essa janela, a janela de formatação de fonte. Tá? Na janela de formatação de fonte, na verdade, você tem todos os comandos que nós vimos e mais alguns. Certo? Repara aqui, por exemplo, o seguinte, o comando fonte, aqui onde eu escolho o que eu quero para minha fonte. Eu escolho o tipo da fonte, exatamente como eu escolhi ali em cima. Né? Berlim Sans FB, por exemplo. Aqui eu tenho o estilo da fonte. Negrito e itálico são considerados estilos de fonte. Certo? Então, assim, quando você instala uma fonte no seu computador, um tipo de letra, você normalmente não instala só um tipo de letra, você instala uma família de letras com vários estilos. Então, você instala Verdana normal, Verdana itálico, Verdana negrito itálico. Então, você instala várias fontes, vários tipos de letras, vários arquivos de fontes diferentes. Certo? Então, negrito e itálico são considerados estilos de fonte. O sublinhado é um efeito. Certo? Sublinhado é um efeito separado. Certo? Cor da fonte é um efeito. Certo? Você pode escolher aqui também a cor do sublinhado, que é uma coisa que você não escolhe lá no menu de fonte. Né? Você pode, eu quero sublinhado grosso, mas eu quero a cor do sublinhado vermelha. E o tipo da letra, a cor da letra, eu quero azul, por exemplo. Você pode fazer isso. Ó. Não, sublinhado vermelho. Você não pode fazer isso no grupo, mas você pode fazer isso dentro da janela de formatar a fonte. Dentro da janela de formatar a fonte você tem outras opções, como por exemplo taxado ou taxado duplo, né, para fazer a sua palavra ficar com duas linhas. Você pode escolher o sobrescrito ou subscrito, que a gente conhece lá também, certo? Você pode usar a versalete. Versalete é um negócio interessante. Versalete é um efeito do seguinte, ó, a diferença entre letras maiúsculas, como por exemplo, vou botar aqui voz, certo? E letras minúsculas, certo? Então, o versalete é o seguinte, imagine que você tem uma palavra que está assim, primeira letra maiúscula, as outras letras minúsculas. Quando você aplica o versalete, você faz com que todas sejam maiúsculas, visualmente maiúsculas, porém, as que naturalmente são minúsculas ficam menores. Então, você vai fazer ficar assim, ó. Certo? As letras se tornaram maiúsculas, mas o que era originalmente minúsculo ficou menor. É esse o efeito versalete, certo? Ou você pode pedir para que todas fiquem em maiúsculas e aí fica voz, todas em maiúsculas mesmo, certo? Ou você pode pedir um texto oculto. Texto oculto é um recurso que, sinceramente, para que serve? Se você vou digitar um texto para ele ser impresso, para que eu vou deixar o texto oculto? Mas eu posso, olha o que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui e mandar um texto ficar oculto. Vamos clicar aqui no texto oculto. Certo? E vou dar um OK. Ah, o texto sumiu daqui, João. Sumiu daí, deixou de ser mostrado. Né? Se você clicar aqui no botão mostrar tudo, aí ele aparece. Ó. Certo? O você aparece. E aparece esse sublinhadozinho pontilhado. É uma indicação de que ele é oculto. Certo? Aí você pode selecionar novamente a palavra você, certo? Você pode clicar lá no botão do fonte e pedir para desmarcar o oculto, certo? Vamos testar aqui o versalete numa palavra que tem a primeira letra maiúscula. Então, online, selecionei aqui,
vou clicar e vou mostrar o Versalete funcionando, certo? Repare, todas as letras estão maiúsculas, mas aquelas que originalmente são minúsculas, elas ficam menores, certo? Deixa eu mostrar um negócio aqui também. Eu vou pegar esse online aqui e vou fazer um Ctrl C. Vamos copiar ele no bloco de notas. Vamos colar no bloco de notas para você ver uma coisa. Ctrl V. Foi colado como se fossem todas em maiúsculas. Quer dizer, o efeito do Versalete converte as letras para maiúsculas mesmo, certo? O que mais aqui ainda sobre nossa fonte? Nós temos aqui o seguinte, ó. Tem aqui avançado. Dentro de avançado, você tem comandos como espaçamento entre caracteres, o espaço entre as letras. Entre uma letra e outra, o espaço, você pode alterar isso. Você pode utilizar certos recursos de texto, de tipografia do sistema OpenType, que é o sistema que se usa para guardar as fontes, os tipos de letra. Então você tem formatos de ligar as fontes, dependendo do tipo da fonte, se tem serifa, se não tem. Tudo isso aí é mais efeito assim, firula, certo? É mais efeito firula. Essa janela é a janela onde mais se cobra, com certeza, onde mais se tem questões de prova. Uma questão de prova eu vi sobre a existência dessa questão do espaçamento entre letras, espaçamento entre caracteres. Esse comando aqui, essa guia avançado e esse espaçamento entre caracteres, que permite que você afaste, por exemplo, vamos botar aqui 150%. Olha como ficou, deixa eu selecionar aqui a palavra maneira, vamos botar aqui 200% e dar um OK. Ó, como ficou a palavra maneira. As letras esticaram, né? As letras, não é nem o espaço entre os caracteres, as letras esticaram, ficaram mais largas, né? Até como se eu tivesse puxado e esticado essas fontes. Tudo isso está aqui dentro do botão de configurar fonte, certo? Isso aqui é porque eu ampliei a escala, né? O espaçamento é o afastamento entre elas. Vamos botar um espaçamento expandido por, sei lá, 2.4 pontos, ok? Pronto, aí agora eu mandei afastar as letras, né? O espaçamento entre cada um dos caracteres afastou. Fica mais chato de ler, fica mais complicado de ler, porque parece que existe um espaço mesmo entre as letras. Mas tudo isso é efeito, tudo isso está dentro do grupo fonte. Pesquise, brinque, venha aqui no grupo fonte, brinque à vontade a respeito do grupo fonte, especialmente aqui no botão de controle do grupo fonte. Você aciona essa janela de formatar fonte com o Ctrl D, ok? E nós vamos agora finalizar este vídeo, certo? Voltando aqui para nosso tamanho. Vamos tratar do nosso material de apoio. O que é que você tem no seu material de apoio? Bom, no seu material de apoio você vai lá no capítulo de Word 2016, certo? No tópico principais comandos e recursos do Word, você tem lá a guia página inicial ainda, mas o grupo agora é fonte. Você vai ler sobre o grupo fonte, certo? Sobre o grupo fonte, as perguntas propostas, as questões propostas do nosso material são as questões 23 a 26. Eu espero vocês lendo e fazendo essas questões, ok? Certeza absoluta de que nenhuma questão vai prejudicar você, nenhuma questão vai pegar você pelo pé. Não deixe de ler o material está bastante completo, e não deixe de fazer as questões propostas, que elas vão fazer sua memória assim, expandir, ou as possibilidades de pegadinhas não derrubarem vocês. E claro, não deixe de mexer. Não deixe de mexer no Word, não deixe de mexer em tudo que a gente está vendo, ok? Um abraço, fica com Deus e até nosso próximo encontro.